Aula 3. Ciências, terceiro bimestre. Tema: Evidências da evolução, fósseis e análises genéticas. Nono ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, a aula de ciências será sobre as evidências da evolução. Você vai compreender como os cientistas sabem que os seres vivos mudam ao longo do tempo. Essas mudanças não são percebidas apenas por observações atuais. Elas também podem ser investigadas por meio de fósseis, comparações entre organismos, análises do desenvolvimento embrionário e estudos do material genético. Você também verá como essas evidências ajudam a reconstruir relações de parentesco evolutivo. Ao final desta aula, você compreenderá como diferentes áreas da ciência sustentam a teoria da evolução. Conteúdos e objetivos. Nesta aula, você vai estudar a teoria da evolução. Também vai conhecer fósseis e características ancestrais. Outro conteúdo importante será o uso de análises genéticas para fazer inferências evolutivas. Além disso, você vai relacionar evolução e biodiversidade. O primeiro objetivo é compreender os elementos que contribuíram para a formulação da teoria da evolução. O segundo objetivo é contextualizar o papel dos fósseis e das análises de material genético na identificação de ancestralidade comum. Isso significa compreender como diferentes evidências ajudam a explicar a diversidade dos seres vivos. Para começar, como sabemos que os seres vivos mudam ao longo do tempo? Os seres vivos apresentam características diferentes. Algumas dessas diferenças ajudam certos indivíduos a sobreviver melhor em determinados ambientes. As mariposas claras e escuras são um exemplo. Dependendo da cor do ambiente, algumas mariposas ficam mais camufladas do que outras. As mais visíveis podem ser capturadas com maior facilidade por predadores. As mais camufladas têm mais chance de sobreviver e se reproduzir. Ao longo de muitas gerações, certas características podem se tornar mais frequentes na população. Esse tipo de observação mostra que as populações podem mudar com o tempo. Outros exemplos incluem bactérias resistentes a antibióticos, insetos resistentes a pesticidas e diferenças entre populações da mesma espécie. Essas mudanças ajudam a compreender a evolução. Fixismo e evolucionismo. Durante muitos séculos, foi comum a crença de que as espécies eram imutáveis. Essa visão ficou conhecida como fixismo. Segundo o fixismo, cada espécie teria surgido exatamente da forma como existe atualmente. Assim, as espécies permaneceriam iguais ao longo do tempo. Essa concepção esteve ligada a explicações filosóficas e religiosas de diferentes épocas. Com o avanço das observações e das pesquisas científicas, surgiram evidências de que as espécies mudam. Essa nova forma de compreender a diversidade dos seres vivos é chamada de evolucionismo. A visão evolucionista. A teoria evolucionista afirma que as espécies mudam ao longo do tempo. Essas mudanças podem levar ao surgimento de novas espécies. Elas acontecem por meio de processos naturais. Entre esses processos estão a seleção natural e a deriva genética. A seleção natural favorece características que aumentam as chances de sobrevivência e reprodução em determinado ambiente. A deriva genética corresponde a mudanças aleatórias na frequência de características genéticas de uma população. Pesquisadores como Lamarck, Darwin e Wallace contribuíram para o desenvolvimento das ideias evolutivas. Observações, fósseis e estudos científicos mostraram que as espécies realmente se transformam ao longo do tempo. Os tentilhões são um exemplo importante. Em ambientes com tipos diferentes de alimento, variações no formato dos bicos foram favorecidas ao longo de muitas gerações. Evidências da evolução. A teoria da evolução é baseada em evidências. Essas evidências mostram como os seres vivos se transformam ao longo do tempo. Diversas áreas da ciência estudam esse processo. A paleontologia estuda os fósseis. A anatomia comparada analisa semelhanças e diferenças nas estruturas corporais de espécies distintas. A embriologia comparada investiga o desenvolvimento inicial dos organismos. A biologia molecular comparada analisa moléculas como DNA e proteínas. Quando diferentes áreas chegam a conclusões compatíveis, a explicação científica se torna mais consistente. Fósseis. Os fósseis são vestígios ou indícios de organismos que viveram há mais de 11 mil anos. Eles podem ser partes do corpo preservadas, marcas, pegadas ou outros sinais deixados por seres vivos do passado. Os fósseis mostram como os organismos eram em épocas antigas. Também ajudam a compreender a história evolutiva dos seres vivos. Ao comparar fósseis de diferentes períodos, os cientistas podem reconhecer mudanças nas formas de vida. Existem também os fósseis de transição. Eles apresentam características de dois grupos diferentes.
Por isso, ajudam a mostrar etapas intermediárias da evolução. O Archaeopteryx é um exemplo. Ele apresenta características associadas tanto a répteis quanto a aves. Processo de fossilização. A fossilização pode acontecer quando um organismo é rapidamente coberto por sedimentos. Essa cobertura dificulta sua decomposição completa. Depois da morte do organismo, as partes moles costumam se decompor primeiro. Estruturas mais resistentes, como ossos e dentes, podem permanecer. Com o tempo, novas camadas de sedimentos se acumulam sobre esses restos. Os minerais podem substituir os tecidos ou preencher os espaços deixados pelo organismo. Após milhares ou milhões de anos, as partes preservadas podem se transformar em fósseis. Os cientistas que estudam fósseis são chamados de paleontólogos. Eles localizam, coletam e analisam esses registros. Com base neles, podem reconstruir características de organismos extintos. Datação de fósseis. A idade de um fóssil pode ser estimada pela camada de rocha em que ele foi encontrado. Em geral, quanto mais profunda a camada, mais antigo é o fóssil. Essa comparação permite estabelecer uma idade relativa. Os cientistas também utilizam métodos de datação para obter estimativas mais precisas. Um desses métodos é a datação por carbono 14. Ela é utilizada principalmente para restos orgânicos mais recentes. Ao medir quanto carbono 14 ainda existe no material, é possível estimar há quanto tempo o organismo viveu. Essas informações ajudam a montar uma linha do tempo da evolução. Na prática, comparação entre um ancestral dos cavalos e o cavalo atual. O fóssil de Hyracotherium representa um dos primeiros ancestrais conhecidos dos cavalos. Ao compará-lo com um cavalo atual, é possível perceber várias diferenças. O Hyracotherium era menor. Seu corpo apresentava proporções diferentes. Seus membros e suas extremidades também não eram iguais aos dos cavalos modernos. Essas diferenças sugerem que a linhagem dos cavalos passou por transformações ao longo do tempo. Mudanças no ambiente, na alimentação e na locomoção podem ter favorecido determinadas características. Esses registros são considerados evidências de evolução porque mostram organismos de épocas diferentes ligados por uma história de transformações. O cavalo atual não surgiu de repente, com todas as características que possui hoje. Sua linhagem passou por mudanças acumuladas ao longo de muitas gerações. Embriologia comparada. Embriões de diferentes vertebrados apresentam semelhanças nos estágios iniciais do desenvolvimento. Seres humanos e cães, por exemplo, apresentam formas semelhantes durante certas fases embrionárias. Também podem aparecer estruturas embrionárias relacionadas aos arcos faríngeos e à cauda. Essas estruturas nem sempre permanecem no organismo adulto. Mesmo assim, sua presença durante o desenvolvimento é importante. As semelhanças entre os embriões sugerem uma origem evolutiva compartilhada. Elas também indicam que diferentes espécies podem possuir ancestrais comuns. Biogeografia. A biogeografia estuda a distribuição dos seres vivos no planeta. Essa distribuição ajuda a compreender como as espécies se transformam ao longo do tempo. Em ilhas isoladas, as populações podem ficar separadas. Quando grupos de uma mesma espécie deixam de trocar genes, cada população passa a seguir uma trajetória própria. O mar pode funcionar como uma barreira geográfica. Essa barreira dificulta o deslocamento e reduz o fluxo gênico entre as populações. Com o tempo, cada grupo enfrenta condições ambientais diferentes. Essas diferenças podem favorecer características próprias em cada população. Os tentilhões das Ilhas Galápagos são um exemplo clássico. Em ilhas diferentes, eles apresentam formatos de bico distintos. Cada formato está relacionado ao tipo de alimento disponível. Evidências moleculares. A análise de material genético é uma das evidências mais fortes da evolução. O DNA contém informações hereditárias dos seres vivos. Ao comparar sequências de DNA de espécies diferentes, os cientistas conseguem medir o grau de semelhança genética. Espécies mais próximas evolutivamente costumam compartilhar uma porcentagem maior de material genético. Isso acontece porque elas descendem de ancestrais comuns mais recentes. Humanos e chimpanzés, por exemplo, apresentam grande similaridade genética. Essa semelhança não significa que humanos descendem dos chimpanzés atuais. Significa que as duas espécies compartilham um ancestral comum em sua história evolutiva. Quanto maior a semelhança genética entre duas espécies, maior tende a ser a proximidade evolutiva entre elas. Verdadeiro ou falso? A análise de DNA é uma das evidências mais fortes para a teoria da evolução. Espécies intimamente relacionadas compartilham uma alta porcentagem de seu material genético. Essa afirmação é verdadeira. A comparação do DNA permite identificar semelhanças herdadas.
também ajuda a estimar o grau de parentesco entre diferentes espécies. Por isso, a biologia molecular é fundamental para reconstruir relações evolutivas. Biologia do desenvolvimento evolutivo. A biologia do desenvolvimento evolutivo estuda como mudanças nos genes responsáveis pelo desenvolvimento podem gerar novas formas corporais. Entre esses genes estão os genes HOX. Os genes HOX ajudam a organizar o corpo durante o desenvolvimento embrionário. Eles participam da definição das regiões onde se formarão estruturas como cabeça, tórax, abdômen, membros e cauda. Pequenas alterações nesses genes podem produzir grandes mudanças na anatomia. Isso acontece porque eles regulam etapas importantes do desenvolvimento. Essas mudanças ajudam a explicar como novas estruturas podem ter surgido ao longo da evolução. O estudo desses genes também mostra que mecanismos semelhantes atuam em organismos muito diferentes. Evidências em tempo real. A evolução não é apenas um fenômeno do passado. Ela também pode ser observada atualmente. Um exemplo é a resistência de bactérias a antibióticos. Em uma população de bactérias, algumas podem apresentar variações que aumentam sua resistência. Quando um antibiótico é usado, as bactérias sensíveis tendem a morrer. As resistentes sobrevivem e se reproduzem. Com o tempo, a população passa a apresentar uma proporção maior de bactérias resistentes. Algo semelhante pode acontecer com insetos expostos a pesticidas. Os indivíduos resistentes sobrevivem e deixam descendentes. Esses casos mostram como populações podem mudar rapidamente diante de alterações no ambiente. Teste de sensibilidade a antibióticos. Em testes de sensibilidade, discos com antibióticos diferentes são colocados em uma placa com bactérias. Quando aparece um halo claro ao redor do disco, significa que as bactérias não cresceram naquela região. Isso indica sensibilidade ao antibiótico. Quando não há halo, as bactérias cresceram próximas ao disco. Nesse caso, elas são resistentes ao antibiótico testado. Esse tipo de teste permite identificar quais medicamentos conseguem impedir o crescimento bacteriano. Também mostra, de forma prática, como a resistência pode variar entre populações bacterianas. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você estudou as principais evidências que sustentam a teoria da evolução. Os fósseis registram formas de vida do passado. Eles permitem comparar organismos antigos com organismos atuais. Os fósseis de transição apresentam características de grupos diferentes. Por isso, ajudam a reconhecer etapas intermediárias da evolução. A embriologia comparada mostra semelhanças no desenvolvimento inicial de diferentes espécies. Essas semelhanças sugerem ancestralidade comum. A biogeografia analisa a distribuição dos seres vivos. Ela ajuda a compreender como o isolamento geográfico pode favorecer mudanças em populações separadas. As análises de DNA permitem comparar o material genético de diferentes espécies. Quanto maior a semelhança genética, maior tende a ser a proximidade evolutiva. A biologia do desenvolvimento evolutivo mostra como alterações em genes reguladores podem provocar mudanças importantes na forma do corpo. A resistência de bactérias a antibióticos e de insetos a pesticidas mostra que a evolução também pode ser observada em tempo real. Agora, revise as ideias principais. O que diferencia o fixismo do evolucionismo? O que são fósseis de transição? Como acontece a fossilização? O que as semelhanças embrionárias sugerem? Como o isolamento geográfico pode influenciar a evolução? Por que a análise de DNA ajuda a identificar parentesco evolutivo? Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!